venha para o canal Tricotando por Aí e vai descobrir que cada novembro é uma nova aventura. Aqui você vai ser feliz, aqui você vai descobrir como ficou é apaixonante. Venha para o canal Tricotando por Aí. Seja bem-vindo ao canal Tricotando por Aí. Esta é a parte 2 do tutorial da blusa azulejo que estamos aprendendo aqui no canal. Preparem as agulhas e vamos ao vídeo. Então, terminei a cava aqui das minhas costas. Fiz as diminuições aqui desse lado e depois fiz as carreiras retas. Então, eu fiz as diminuições nas carreiras 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19. E aí, da carreira 20 até a carreira 32, eu fiz reto sem diminuição. Aqui, essa parte aqui. E aí, eu terminei a minha cava com um total de costas aqui, né? Desde o início da minha cava, antes de começar esse decote aqui, eu fiz 32 carreiras retas antes do decote e fiz 32 carreiras depois de começar o decote. Então, no total, deu 64 carreiras de cava, de costas. Então, vocês vão fazer a mesma coisa aí. E agora, eu vou explicar para vocês como é que faz a união dos ombros, usando o graft. Então, aqui, para fazer aqui o graft, você precisa cortar aqui nas costas o tamanho desse fio aqui, no mínimo 4 vezes o tamanho da sua largura. Então, aqui, né, você vai fazendo assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu cortei com 7. Mas é porque eu sou bem exagerada em relação a isso. Já aconteceu de eu cortar com menos do que isso e acabar o fio antes de terminar o grafting e precisar fazer emenda. E ficou muito ruim, porque passar o fio com emenda dentro da agulha de tapeçaria e ficar toda hora ali forçando, não é legal. Pode acontecer do nó desfazer. Então, não é uma boa. É uma boa você cortar mais, igual eu faço aqui, mesmo que você vai descartar um pouquinho do fio, por segurança. Olha só, do lado de cá eu já fiz o grafting, e esse fio enorme aqui, ó, é o que sobrou das minhas costas aqui, que eu tinha separado o fio. Daria o quê? Um palmo, porque esse de trás aqui é um palmo, né? Seria 2 palmos aqui que sobrou. Sobrou muito. Eu poderia ter feito 5 vezes, que eu acho que já ficaria bom, mas agora eu já cortei. E eu geralmente corto os 2 lados iguais, então desse lado também vai sobrar o mesmo tanto. Aqui eu vou colocar o fio na agulha de tapeçaria. E aí, eu faço. O grafting é uma regrinha que você tem que seguir até o final. Uma vez que você decora isso, pronto. Você consegue fazer ele até sem olhar vídeo, nem nada, assim. Porque ele é bem simples, não é um bicho de 7 cabeças. A gente pensa que é a primeira vez que vai fazer, mas à medida que vai fazendo, vai decorando e nem precisa mais. Olha só,
Você precisa saber que o sentido tricô é esse sentido que a gente pega para fazer o ponto tricô. Então, quando eu falo tiro meia, deixo tricô, o deixo tricô é no sentido do tricô. E o deixo meia, o tiro meia, é assim, no sentido meia, que é de frente para trás. No sentido que a gente coloca a agulha para fazer o ponto meia. Então, é isso que você precisa saber. Outra coisa, eu tricoto a português, então as minhas perninhas direitas do ponto estão viradas para frente. Se você tricota continental combinado, que fica com os pontos torcidos na agulha, eu indico você distorcer todos os pontos antes de fazer o grafting. Porque assim você pode fazer exatamente da forma que eu tô mostrando. Porque para fazer com a sua perninha, se a sua perninha direita estiver ao contrário aqui, assim, dessa forma aqui, você teria que entrar com a agulha de outra forma. E fica mais difícil, então vai por mim. Desvire os seus pontos. Aqui a gente começa o grafting pelo segundo passo, só aqui nos primeiros 2 pontos, que é dessa agulha e dessa agulha. O restante, a gente vai seguir o mantra, que é tiro meia, deixo o tricô nessa agulha, tiro o tricô, deixo meia. Então, é só isso. Então, aqui, se eu tiro meia e deixo o tricô, o segundo passo é o tricô. Então, eu vou começar colocando o fio aqui, agulha em tricô e entrando com o fio nele. Deixando em tricô no primeiro ponto. Se aqui é tira tricô, deixa meia, então eu tenho que deixar esse fio em meia aqui na agulha de trás. Então, tá pronto o nosso primeiro passo. Agora, nós podemos começar a repetição do grafting, que é tira o primeiro ponto da agulha da frente no sentido meia e deixo no segundo ponto da agulha no sentido tricô. Tira meia, deixa tricô. Na agulha de trás, eu vou sempre fazer a mesma coisa. Eu vou tirar o primeiro ponto em tricô e deixar no segundo ponto em meia. Então, vamos lá. Tiro meia. Deixo tricô, tiro tricô, deixo meia. Tiro meia, 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 deixo tricô, saio da agulha aqui. Tiro tricô, deixo meia na agulha de trás. Então, se você estiver fazendo e acontecer, eu não sei onde eu parei, foi fazer comida, foi fazer alguma coisa, tava tricotando, parou por algum motivo. E agora, o que que eu faço? Olha só, perceba onde o fio está entrando. Ele está entrando aqui, ó. Eu puxo assim pra esticar e puxo aqui pra ver onde ele tá entrando. Ele tá entrando no fio, no ponto da agulha de trás, no primeiro ponto. Então, quer dizer que eu terminei
aqui na agulha de trás. Então, agora eu tenho que vir para a agulha da frente. Então, olha só. Então, eu tenho que voltar a fazer aqui, né? Que é tiro meia, deixo o tricô. Tiro o tricô, deixo meia. Tiro meia, deixo o tricô. Tiro o tricô, deixo meia. Tiro meia, deixo o tricô. Tiro o tricô, deixo meia. Tiro meia, deixo o tricô. Tiro o tricô, deixo meia. E aqui eu vou seguir fazendo até o final. Vou dar uma aceleradinha aqui agora, porque vocês já entenderam a lógica, né? Segura bem aqui, bem pertinho aqui, no final, porque tem a tendência a cair os pontos da agulha nesse final. Então, segura firme aqui. É bom que você vá fazendo e deixando a manutenção boa. Tira meia, deixa tricô. Tira tricô, deixa meia. Quando você tira aqui o ponto e deixa no de trás ou na frente, quando você for fazer, você deixa aqui puxado um tanto bom. Se você deixar muito largo, o ponto vai ficando feio aqui e fica mostrando. E aí, depois fica muito difícil você arrumar. Então, já vai puxando aqui um tanto bom. Não precisa puxar muito quando você for fazer, mas puxa uma quantidade boa. Tira meia, deixa o tricô. Tira tricô, deixa meia. Uma boa tensão, como se você estivesse tricotando mesmo. Tira meia, deixa tricô. Olha os últimos pontos. Tira tricô, deixa meia. Tira meia, deixa tricô. Tira tricô, deixa meia. Tira meia esse ponto e tira tricô esse ponto. E eu entro com a agulha dentro dos dois. E aí, eu puxo esse fio aqui pra ajustar. Liberei minhas duas agulhas, vou deixar aqui. E puxo aqui. Olha só o tanto de fio que sobrou aqui. Realmente foi um exagero 7 vezes. Dobrar 7 vezes aqui, mas paciência. Olha só, fica perfeito o nosso grafting. Aqui, ele está 2 cordões de tricô, por causa que eu tinha o desenho do gráfico aqui, né? Quando eu termino um quadradinho, eu tenho um cordão de tricô. E lá atrás, eu terminei o quadradinho. Então,
uniu um quadradinho de trás com o quadradinho da frente, aí ficou os dois cordões de tricô. E o grafting, na verdade, é esses pontos meias que estão, esse ponto meia que tá aqui dentro, não sei se tá dando pra focar bem. Olha só, é o ponto meia que está entre esse tricô e esse tricô. Por isso que ficou o cordão do tricô aqui, por causa do desenho do ponto decorativo. Mas o grafting geralmente fica bem evidente aqui os pontos meia, porque essa forma de fazer grafting fica evidente ponto meia. Tem outras formas de fazer que fica, por exemplo, no caso do ponto arroz ou barra 1 por 1, aí já é outra forma de fazer. Mas o básico do grafting é deixar todos os pontos com aparência de meia. Aqui ele está bem escondido entre um cordão e outro, então ficou assim. Porque eu tinha um cordão de cá e um cordão de cá. E olha só como fica no avesso. Fica tão perfeito que ninguém sabe que tem uma costura aqui. Quando você veste, você não sente incomodar. Então, é uma forma de você fazer as peças de baixo pra cima e unindo dessa forma, perfeito. Aí, aqui, a nossa blusa tá, a parte do corpo tá pronta. Gente, olha só, eu prefiro fazer primeiro a manga e depois o acabamento do decote. Mas, no caso dessa peça específica, eu vou fazer o contrário. Por quê? Porque eu estou com quantidade apertada de novelos. Eu tenho um novelo inteiro, mais esse restinho aqui, para fazer o acabamento e as duas mangas. E eu quero uma manga mais comprida. Então, se eu já fizer o acabamento do decote, o restante do fio fica todo para me fazer a manga. Então, por uma questão de lógica, eu vou fazer primeiro o acabamento do decote. Vou mostrar para vocês como fazer o levantamento de pontos aqui do decote. Ele é basicamente a mesma forma de fazer o levantamento da manga, só que aqui, nessa parte aqui, onde a gente arrematou os pontos no centro da frente e aqui no centro das costas, eu gosto de pegar uma agulha de crochê para facilitar a vida. Porque os pontos ficam muito apertadinhos nessa região e é difícil fazer isso com a agulha de tricô. Então, aqui, eu já amarrei aqui, eu entrei dentro das duas perninhas do ponto e amarrei o fio, deixando um palmo para esconder depois. E aqui, no mesmo lugar onde eu amarrei, eu vou entrar com a agulha de crochê, vou enlaçar e vou puxar para fora. Na sequência, a gente pega a agulha de tricô e ajusta. E assim, a gente faz o levantamento de pontos nessa região, com o auxílio da nossa agulha de crochê. Essa aqui é uma agulha 2,5. Eu tenho ela sempre no meu kit, para facilitar esses momentos.
Terminei de levantar aqui os pontos com agulha de crochê, como eu mostrei pra vocês. Essa foi a metade do centro das costas. E aqui, eu vou fazer o final. Quando eu terminar toda a volta, eu vou voltar pra agulha de crochê e vou fazer essa parte aqui toda com a agulha de crochê pra levantar o ponto. Como eu mostrei pra vocês aqui no início. Mas agora, eu cheguei na parte onde eu tenho meus pontos de borda. Que, se vocês se lembram, quando eu comecei o meu decote, eu fiz pontos de borda. Então, agora fica bem mais simples de pegar com a própria agulha de tricô. Então, você pode largar a sua agulha de crochê nesse momento e pegar a agulha de tricô. E você vai pegar os pontos sem pular. Eu geralmente pego todos os pontos aqui de borda sem pular ponto. Se você achar que vai ficar mais bonito pulando algum ponto, tudo bem. Você tem que olhar, não tem regra. O que você precisa saber é que você vai levantar o ponto e tem que olhar aqui embaixo se vai ficar buraco grande. Se for ficar, você pega de outra forma. Entendeu? Então, como é que levanta o ponto? Com a agulha de tricô, você vai entrar aqui no ponto de borda, dentro das duas perninhas, ó, as duas perninhas, e vai enlaçar o fio pra dentro da agulha de tricô. E assim, você vai levantar durante toda a volta. E vai sempre olhando aqui pra parte de baixo. Se for ficar um buraco muito grande, igual aqui nesse lugar, pega um ponto mais pra dentro. Vai pegar aquelas duas cordinhas do ponto de borda, mais um aqui pra dentro. Vai ficar com 3 perninhas. E olha só, tanto que o buraco ficou menor. E assim, você vai levantando todos os pontos para fazer o acabamento do decote. É importante que você pegue pelo menos 2 perninhas. Porque senão fica um buraco grande aqui. Então, vamos levantando. Aí, vai girando a peça e vai fazendo o levantamento. Quando eu chegar no centro do decote aqui da frente, eu vou precisar da minha agulha de crochê de novo, porque são os pontos que nós arrematamos. Eles ficam mais fechadinhos e é um pouco difícil de pegar eles com a agulha de tricô. Então, a agulha de crochê ajuda muito nessas horas. E vou olhando, tá bem regular aqui embaixo. Então, vou continuar. E aqui eu cheguei no centro do decote da frente. Então, vamos pra agulha de crochê novamente. Lembrando que você tem que entrar no Vzinho,
nas duas perninhas do Vzinho, enlaça o fio. Enlaça o fio e põe na agulha de tricô e a é muito importante que você pegue todos esses pontos aqui mesmo que você tenha pulado pontos naquelas outras partes, que foi só com a agulha de tricô, no centro do decote, é importante que você pegue todos esses pontos aqui, sem pular. Porque fica um acabamento mais bonito. Terminamos o centro do decote, voltamos a levantar com a agulha de tricô. Aí, segue levantando, como eu ensinei pra vocês. Aqui, toda essa parte aqui. E eu vou voltar aqui no finalzinho. Vou mostrar mais uma vez essa parte com a agulha de crochê, se tiver ficado alguma dúvida. E aí, eu vou contar os pontos, quando eu terminar aqui de levantar. Porque os pontos aqui que eu levantei, tem que ser múltiplo de 5. Se de repente faltar algum ponto para ser múltiplo de 5, ou tiver sobrando, eu vou desfazer um pouco do levantamento e vou tirar algum ponto, ou eu vou aumentar algum ponto no levantamento. Para aumentar algum ponto no levantamento, é feita uma laçada. Da mesma forma que nós vamos fazer na manga, se for necessário aumentar pontos em relação aos buraquinhos que tem para levantar. Que é assim, eu tô aqui com um fio no meu dedo e eu vou fazer assim. Essa é a laçada. Mas isso é só depois de contar os pontos e ver se a quantidade que eu tenho na agulha aqui é múltipla de 5 ou não. Se for múltiplo de 5, tá tudo certo, não precisa nem aumentar nem diminuir pontos. Aí, se não tiver múltiplo de 5, eu vou dar um jeito de fazer o levantamento ser exatamente múltiplo dessa quantidade. Porque nós vamos fazer aqui, nesse acabamento, o mesmo ponto
que a gente fez aqui, ó, nessa barra. Que ele é múltiplo de 5, é a barra perolada, que eu já ensinei aqui no canal. Tem um vídeo mostrando como fazer essa barra, inclusive na circular. No lugar onde tem esse fio que solta aqui, que era a nossa costura do ombro, terminou e aí veio pra cá, né, o fio, eu tenho que pegar um pouco mais pra dentro o ponto, porque senão vai ficar um buraco grande. Assim, aí fica mais bonito. Aqui onde eu tenho mais um fio amarrado, eu tenho que pegar mais pra dentro. Assim. E aqui eu volto a pegar com a agulha de crochê novamente, porque esse é o final das nossas costas, daquele arremate do centro das nossas costas. Último ponto. Pronto, levantei todos os pontos aqui da nossa volta, que é o nosso acabamento do decote. Eu vou contar os pontos e volto para falar para vocês se eu precisei pular, desmanchar aqui e pular algum ponto, ou precisei fazer aquela laçada que eu mostrei para vocês. Porque tem que ser múltiplo de 5, aqui o nosso quantidade de pontos da agulha. Se tiver múltiplo de 5, eu vou simplesmente pegar um marcador de início e volta, colocar aqui e fazer a repetição do ponto perolado, barra perolada, certo? Então, vou contar e volto já. Contei aqui os pontos e eu vi que eu tinha 142 pontos. Para ser múltiplo de 5, eu precisava eliminar esses 2 pontos. Então, eu desmanchei aqui os últimos pontos do meu levantamento e pulei. Levantei pulando um ponto, fiz o próximo ponto, pulei um ponto, fiz o próximo ponto. E aí, deu 140 que eu precisava. E agora, eu vou colocar aqui o marcador de início de volta e vou começar a fazer a barra perolada. Você precisa prestar atenção que se você não for fazer
Essa barra que eu vou utilizar aqui, que é a mesma barra que a gente fez aqui no final, no início, na verdade, no início da nossa peça, que a gente começou essa peça de baixo pra cima, né? Então, essa é a barra de baixo da blusa. Se você for fazer barra 1 por 1, ponto arroz, ou barra 2 por 2, seja lá qual ponto que você for pôr, você tem que prestar atenção que a quantidade de pontos que você levantar aqui tem que ser múltipla do ponto que você escolheu. Como eu vou fazer essa barra que a gente usou ali embaixo, ela é múltipla de 5, então 140 deu certinho. Como é que eu vou relembrar para vocês como é que é a repetição desse ponto? Esse ponto é formado por apenas 2 carreiras. Essa aqui é a carreira 1 do ponto e a primeira carreira do nosso acabamento do decote. Então, eu tenho que fazer 2 tricôs, um meia, um tricô e um meia. 2 tricôs, um meia, um tricô e um meia. E a repetição da carreira 1 é essa: 2 tricôs, um, 2 tricôs, um meia, um tricô e um meia. 2 tricôs, um meia, um tricô e um meia. E eu vou seguir fazendo isso a carreira inteira e vou voltar na carreira 2, que é a última de repetição desse ponto. E aí, depois de fazer a carreira 2 com vocês, eu vou deixar vocês fazerem sozinhos a quantidade de carreiras que vocês necessitarem ou escolherem fazer nesse acabamento. Carreira 2 da nossa barra perolada. Eu vou fazer 2 tricôs, 3 meias. E essa é a repetição da carreira: 2 tricôs, 3 meias. 2 tricôs, 3 meias. Dois tricôs, 3 meias. E agora eu vou fazer a quantidade de carreiras que eu desejar. Então, finalizei o acabamento do decote com 12 carreiras. E agora vamos arrematar. Vou usar um arremate flexível que eu já ensinei aqui no canal. Inclusive, vou deixar aqui no card para você assistir o vídeo mais pausadamente, se quiser. Mas eu vou ensinar aqui com vocês aqui rapidamente como fazer esse arremate. Não interessa o ponto que eu tenha usado no meu acabamento, eu vou fazer esse arremate sempre em meia. Então, eu vou fazer esse ponto em meia, o segundo ponto em meia, eu vou entrar com a agulha da mão esquerda aqui dentro dos 2 pontos, desta forma, e vou fazer esses 2 pontos em meia por trás. Pronto. Outra forma de fazer é fazer esse ponto em meia, retornar um ponto pra cá, retornar o segundo ponto pra cá, e aí eu entro com a agulha da mão direita e faço os 2 por trás. Da primeira forma que eu mostrei pra você, é mais rápido. Mas se você não tem prática e quiser fazer dessa forma, pode fazer também, dá na mesma. Eu prefiro fazer assim: faço ele aqui em meia, retorno aqui já
os dois para agulha rapidamente e faço por trás. Faço em meia, retorno aqui a agulha para dentro desses pontos para que eu possa fazer ele em meia por trás. Os dois pontos de uma vez, em meia por trás. E aí, eu vou olhando aqui. Olha só como ele fica flexível. Fica uma correntinha bem flexível. É o ideal para a gola, porque se a gola ficar muito apertada o arremate, você não consegue passar a cabeça e você também não consegue usar a peça com conforto. Então, por isso tem que ser um arremate flexível. Vamos lá. Fazemos o ponto em meia, retornamos para a agulha desta forma e fazemos os dois em meia por trás. E assim, você vai arrematar até o final. Vai arrematar até o final. E no último ponto do arremate, você vai colocar um marcador de cadeado desses aqui. No último ponto do arremate, e aí você vai experimentar a peça. Se tiver ficado bom, aí sim você vai cortar o fio, deixando um palmo assim, e vai passar ali o fio por dentro, né? Quando você corta, você passa o fio por dentro do ponto que você alargou, que é o último ponto do arremate. Se não tiver ficado bom, você vai trocar, você vai desmanchar todo o arremate e vai trocar para outro tipo de arremate. Porque o arremate é uma questão de experimentar. Você testa vários tipos de arremate. Às vezes, um não fica bom para a forma que você tricota. Então, você pode tentar outro. Tem um arremate islandês, tem um arremate com laçadas, tem vários tipos de arremate. Então, você tem que testar. Eu gostei aqui do resultado desse arremate nessa peça, porque ficou exatamente como eu precisava que ficasse, ó, bem flexível. Então, eu vou usar ele tanto aqui, e imagino que eu vou usar ele também na minha barra, mas da manga. Mas quando chegar lá, a gente confirma se vamos usar esse arremate lá também. Porque o islandês também fica muito bom para punhos. Eu gosto muito do islandês também. Então, você tem que fazer dessa forma, não cortando o fio e experimentando a peça, para ter certeza se ficou bom. Porque cada arremate usa uma quantidade de fio diferente. Se você cortar o fio e precisar fazer um arremate que gasta mais fio do que você usou, você vai ter que fazer uma emenda. E emenda em arremate não é legal. O nó, pode acontecer do nó desfazer. Então, não é indicado, certo? Então, faça um arremate aqui, como eu ensinei. E você estará pronto para fazermos a manga. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber novas notificações.